Aí sim, né? Fala, Fala, meu irmão. professor. Tudo bem? E aí, meu irmão, como é que você tá? Tudo bem? Bem Por demais da aqui, conta. tudo no esquema. Você sempre com esse cenário maravilhoso aí atrás? Nossa, olha só. Ô, velho, olha isso, pessoal. Eu vou te falar que isso é um privilégio da quarentena, viu? Puta Tá merda. me salvando. Nossa, nem fala. E aí, mano, tudo bem? Como é que tá? Bem, bem, e você? Tranquilo? Bem também. Trabalhando, Cara, trabalhando muito aí? tá ralando, né? Ralando. Mas tá de boa. Tô ralando não com o personal, né? O personal tá bem Sim, pouquinho, mas projetos, né? os outros projetos lá. Mano, antes de mais nada, Boa. quero te agradecer verdadeiramente por você ter aceitado o convite. Sério. É ruim falar as coisas muito formal com quem é muito amigo, né? Mas a gente tem que. É ruim, né? Mas assim, de coração mesmo, muito obrigado, tá? Pessoal, para quem para quem apareceu aqui do nada, que não viu o que eu falei durante o dia dos stories, eu vou fazer uma sequência de 4 lives. E essas 4 lives, né, eu intitulei esse programa aí, que na verdade serão aulas aí, de a jornada do personal trainer no cenário pós-pandemia, né? A ideia é a gente conversar um pouquinho sobre o que a gente pode aproveitar desse momento agora no pós-pandemia, né? E aí eu convidei 3 amigos e além de tudo excelentes profissionais para falar cada um de uma coisa. O Denis hoje vai falar sobre o que a gente pode esperar efetivamente, como que estava o cenário do personal antes da pandemia, agora na pandemia e o que pode vir depois da pandemia, como é que a gente pode pensar nisso tudo aí. Ah, eu E que vou amanhã falar? você vai falar. Ah, eu achei que era você só ia Não, fazer perguntas, tal, não? não. Essa parte, se fosse para beber, eu Ah, tô aqui. Mas a parte de conteúdo, de informação de qualidade, é com você, entendeu? Você que é o cara. a Nanda, ela tesourou, velho. A Naná deu aquela limada Não, aqui, não. ó. Falando, Deu, e, falou que sem chance. sem Você chance. derrubou no sofá a outra vez, mano. Queimou tudo o Nossa, fumo. aquela outra vez foi boa, não foi? Nossa, acabou aquilo lá, eu desliguei, eu pulei de roupa e tudo na piscina. Só pra você ter Do ideia jeito tá. do nível que acabamos. Aquela foi boa, viu, mano? A gente tem que fazer Foi pelo menos boa. aquela de uma vez por semana. Passando esse É, lançamento do curso aí, a gente faz esse negócio aí, eu tô mais tranquilo. fechou. Vambora. Mas bem, e aí, pessoal, amanhã eu vou falar com o Zorzi, né? E no sábado com o Rodolfo e no domingo sou somente eu. Então, pessoal, vou apresentar o Denis para vocês como uma pessoa séria que não tá de boné para trás. Olha só, hein? Licenciado em bacharel em educação física, especialista em fisiologia de exercício pela Unifesp, mestre em educação física, no caso na área de performance humana pela Unimap, doutorado em ciências pela Unifesp, pós-doutorando em alimentos, nutrição e saúde pela Unifesp, mano, é isso mesmo? Eu não faço isso aí. Do pós-doutorando é mesmo? É, Eu não sabia dessa não, essa aí eu fui olhar lá, é nova pra mim. Pô, eu, que doido. eu fiz o primeiro lá na Austrália, né? Fiz uma visita. Um E eu tô fazendo pós-doutorado esse. já? É. E aí tô nesse daí. Show. É brabo, um dia eu vou chegar nesse nível. CEO da Precision Wellness, falei certo? Isso. Show. Certificado em Wellness Coaching, membro do grupo de obesidade, de estudos em obesidade da Unifesp e pesquisador sobre o comportamento humano no exercício e no emagrecimento. Falei besteira? Não, isso aí mesmo. É quase um livro, né? O Lattes não Um mente, dia, né? Ah, não. um dia eu chego lá. Um dia eu chego lá. O Jorge falou que eu fui professor dele, então quer dizer que eu tô antigo já, né? No mínimo, para não falar velho, eu tô antigo, né? Foi mesmo, mano? Foi professor dos Horus mesmo? Fui na pós-graduação, ele me falou. Falou esses dias, eu também não sabia, não. Na Porra, live lá que ele soltou. Na pós-graduação em é, 2006 ou 2007. Falei, nossa senhora. caralho. Então, pessoal, sobre todo esse currículo do Denis, é um grande amigo meu. Nós encontramos pouquíssimas vezes, na verdade, né, Denis? Encontramos o quê? Sei lá. Sim. A gente, pouquíssimas vezes, mas a gente conversa muito. Sobretudo é um cara do bem pra caramba que. Eu gosto de ter pessoas do bem do meu lado, sabe, mano? Faço Eu questão também. de nego Ah, facilita a vida, fazer. né? Porra, faz o negócio ficar leve, né? É, Mano, total. e aí, começando nosso bate-papo, velho. Eu queria saber. Primeiro, eu vou tentar fechar o nosso bate-papo em 3 momentos: um falar do pré, um durante e um pós-pandemia. Fechou? Boa. Fechou. Antes da pandemia, como que você acha, como que você caracteriza, né, como que estava o cenário da educação física e do personal trainer nesse momento, no que era antes da pandemia? Você via caminhando bem, caminhando mal? Fala aí. Ah, eu costumo sempre contar, brincar nas lives, é que a gente tá numa terceira onda aí agora, que
que algumas pessoas têm encabeçado aí no Brasil, porque a educação física passou por a nossa área, principalmente do esporte, atividade física, academias, né? Passou por uma influência muito forte do militarismo, né? E depois uma influência esportiva bastante grande, né? E essas duas ondas aí fortaleceram muito até a técnica, a busca pela técnica, a fisiologia, os estudos, né? Nessa área. E aí nós somos... Estou picado pernilongo aqui. Aí nós somos... Se tivesse bebendo, não tava nem ligando para isso, não tava nem sentindo, na verdade. Não tava nem sentindo. É verdade. Então, é o efeito colateral da não beber e da não bebida. Isso, e aí, isso. nós ganhamos um status muito grande, né? Com a associação com as áreas médicas, né? Uhum. Isso aqui eu estou excluindo mais a educação, a licenciatura, né? Falando Entendi. um pouco mais para chegar no personal. E o personal ele também veio ganhando com isso um status cada vez maior, somente associado aos benefícios que ele pode promover na vida das pessoas, e esses benefícios sendo cada vez mais conhecidos e publicados, né, nas revistas científicas, sobretudo aquelas relacionadas à área de saúde e medicina. E nós tivemos um crescimento muito grande em termos de reconhecimento, que foi concomitante aí com o reconhecimento da área de educação física em 1998, né? Então, a gente... e é uma área bem nova, né? Não só o personal, mas a educação física. Se a gente pensar, comparado às outras atuações na área da saúde, tem atuações com mais de 100 anos, a gente tem bem menos, né, de reconhecimento. Né? Então, em 98, a gente está falando de 20 e poucos anos, né? Então, eu vejo dessa forma. Então, a educação física, ela obviamente, eu sou mais antigo, né? Eu terminei a faculdade, comecei em 98, terminei em 2001, para 2002, na virada, né? E aí... Caiu? Voltou? Tá me escutando? Não, deu uma travadinha, mas tá rolando. Ah, boa. Algumas vezes dá uma oscilada aqui. Então eu falei que eu sou bem... Agora travou agora foi com vontade do treco. Agora tô aqui, tô aqui. Tô com o telefone, Então, eu falei que eu sou antigo, mas eu dava Corcel 77, mas... então, eu acompanhei uma parte legal dessa onda, e sempre atuei como personal, né? Até o ano passado, quando minha aluna... Eu tinha uma aluna que eu mantive durante 18 anos, né? Uma senhora, eu adorava dar aula para ela. E ela faleceu no passado. Já não é legal. Mas fomos separados né, na saúde e na morte, era um casamento praticamente. Porque ela foi minha primeira aluna de personal e foi minha última aluna de personal também, né? Porque de lá para cá eu venho atuando só em academias. E desde 2001 eu atuo em academias e estou com empresa nas academias. Então sempre ali compartilhando conhecimento com um personal trainer. E meu mestrado, foi tudo nessa área, né? Foi tudo dentro de academias, né? Então, estudando isso. Então, eu gosto muito dessa questão prática. E os estudos cresceram, eu vejo o conhecimento cresceu. E se a gente acompanhar os últimos posicionamentos, até do American College, tendências, né? Pro ano seguinte, a gente vê que todo ano vão surgindo novas tendências, né? E coisas que eram mais antigas ressurgem no novo formato. Não só em termos de marketing, de pacote, mas também no novo formato, a partir dos estudos que existem, surgem crenças, se a gente pegar os estudos, né, sabe muito bem também, você pode defender qualquer teoria. E aí alguns acabam não sendo neutros e defendendo uma linha... defendendo o que ele acredita, né? Aquilo que acredita, exatamente. Então, de acordo com as suas próprias crenças. E que eu acho natural também, porque nós somos seres de crença. Mas a gente também tem que analisar com bastante crítica, até para conseguir promover uma evolução e estabilizar ou estagnar numa única área de conhecimento. E o personal, antes da pandemia, e é interessante porque eu estava num projeto há 2 anos e meio na Biorritmo, em 29 unidades da Biorritmo, em algumas outras academias, inclusive uma delas é uma rede só de treinamento personalizado. Show. E nós tivemos, alguns anos atrás, o boom dos grupos especiais, né? Então, as pessoas procurando conhecimento e legal. Aí foi reconhecido que o personal trainer tinha competência para atuar com grupos especiais. As pessoas começaram a procurar. Veio essa onda
que ainda está, né, do treinamento funcional junto com o HIIT. Então eu vejo o conhecimento sendo cada vez mais construído. Isso é muito bom, né? Também agora tá emergindo outras áreas que a gente vai falar na sequência, né, dentro disso. Mas o treinamento coletivo voltou a ter força, tudo isso. E o personal trainer, especialmente, eu vejo eles até o momento cada vez mais, né? Eu falo eles porque eu não estou atuando nesse momento, só ministrando treinamento, em atendimento, essas coisas, para o personal. Mas eu estou ali no dia a dia com todos eles, né? E muitos são meus amigos. E observando eles cada vez mais se profissionalizando e criando nichos. Show. Né? Eu acho bem bacana, assim, que depois eu queria abrir... Você tem sentido isso? Que tá sendo... O pessoal tá nichando mais? Tá. Tá. Porque antigamente, quando eu falo antigamente, do meu antigamente, né? 2001, quando eu comecei a atuar, mesmo na divulgação, no marketing, o barato era falar que você podia atuar e atender mais pessoas possíveis, né? Eu lembro que tinha uns cartõezinhos de visita, que hoje não precisa mais, né? Praticamente, né? Você virava, ele tinha 350 coisas que o cara fazia, né? Exatamente. Professor de golfe, professor de fisiculturista, treinamento. Corrida no parque, musculação, isso tudo. Aí dentro da musculação tinham várias sub-itens, então era muito globalizado. E agora eu vejo quem nunca fez um cartão de visita desse, né? Nossa, o meu era bonito. Eu trocava, o meu nem sempre foi bonito, né? Não, mas o meu tinha um testamento atrás. Eu faz o quê? Faz de tudo. Não. E na parte da frente eu colocava só o nome, né? E na de trás 200 mil coisas ali que nem dava para ler direito, né? Isso mesmo. Mas você queria atingir um público cada vez maior. Óbvio, nós notamos aí, e a gente pôde observar um crescimento no número de universidades, consequentemente pessoas formadas, né? Um acesso maior à educação, ao terceiro grau, tudo isso, e as pessoas passaram a fazer mais educação física, mais pessoas se formando todo ano no mercado, o personal também, ao mesmo tempo, ganhando mais popularidade, então mais pessoas procurando, ficando mais acessível, nas próprias periferias, por exemplo, de São Paulo, ele era acessível, com custo menor do que nos grandes centros, tudo. Sim. E aí, com essa competitividade, a minha percepção, tá? Não estou falando com base científica nenhuma, né? Tá. A minha percepção. Então, se eu estiver errado, depois o pessoal tiver outra opinião, acrescenta aí, pode acrescentar quando a gente abrir os comentários. E aí, com isso, as pessoas passaram a nichar mais. E aí, mais cursos de pós-graduação surgindo em áreas não técnicas, até então era muito técnico o personal, né? Era um pouco do curso de musculação, um pouco do curso de fisiologia, um pouco do curso de biomecânica, aí juntava o conhecimento técnico e formava um curso de personal, né? Sim. E aí a gente começa a observar, nos últimos 10, 15 anos aí, até 15 anos com o Tavico, com outras pessoas, né, Fábio Saba, surgindo cursos para o personal, mas não técnico, né, não de prescrição de treino, de biomecânica, de fisiologia, curso de formação, e também, agora a gente acompanha nos últimos anos, eu lembro que em 2010, quando eu fui para a Austrália, eu ouvi a primeira vez falar de Facebook, em 2010. Era Orkut e você ficava jogando o jogo da Fazendinha, pá. Isso mesmo. Né? E aí você criava 200 contas pra ficar entrando na conta dos outros, pra ficar vendo, sem ninguém saber. Então era mó fácil, né? Então era bom, né? Era uma baba. E aí... Era casado ainda, era bom. Hã? Então, essa época eu era casado. Né? Isso, beleza. A primeira vez. Vamos lá, né? Isso, dentre todas as 412... É por titulação, né? Uma especialização, uma mestrado, uma doutorado e uma pós-doutorado. Isso. Primeiro. Agora estou precisando arrumar outra. Então, mas uma hora... Falou, Fábio Júnior. Agora uma hora já estamos. Então, e aí o personal com esse conhecimento extra técnico, né? Que eu vou chamar aqui, conhecimento na área de administração, até em contas pessoais, né? Em vendas, marketing. Pensar mais como empresa, né, mano? Pensar mais como empresa. Aí a gente começa a perceber o personal ficando cada vez mais formal, uma profissão sendo, dentro da educação física, uma outra área de atuação, uma área de atuação, mas como se fosse uma profissão. As pessoas falam, sou personal trainer, né? Não sou professor de educação física, sou personal trainer. Então acaba se tornando uma profissão e também ela acaba se profissionalizando, né? Então cresce o número de contratos entre as pessoas, os acordos ficam mais acessíveis. Embora ainda não tenha a questão legal, né, de férias, 13º, ainda não, para a maioria das pessoas, ainda formalizado, né? E também em muitas regiões do país,
quando eu viajo no curso, as pessoas falam que ainda ele não é tão profissionalizado assim, né? Então a gente vê nos grandes centros, então tá trazendo essa tendência aí. Talvez alguns lugares ainda esteja passando por isso naturalmente, né? Sim. E aí a gente percebe então essa profissionalização. E aí surgem as redes sociais, com o surgimento das redes sociais, a gente percebe o personal conseguindo utilizar esse meio de comunicação para vendas, mostrar o seu trabalho, para retenção, né? Uma possibilidade de retenção, também de se comunicar com possíveis clientes, e aquele marketing que até então era quase que exclusivamente boca a boca, Boca né? a boca. Porque poucas pessoas contratavam pelo cartão, né? Até acontecia, mas era bem raro isso acontecer, né? Todo mundo conhecia um personal e gostava de um personal, então alguém saía perguntando, as pessoas conheciam. Aí, obviamente, as pessoas começam a mostrar seu trabalho e também ter essa possibilidade de venda, comunicação e de retenção de clientes. Então, eu acompanho essa tendência. A gente estava muito nesse momento, né? De aprofundamento técnico, mas também cada vez mais aprofundamento técnico, mas também surgindo outras áreas do conhecimento que já existiam dentro da atuação do personal trainer. E aí ele tendo que também se apropriar disso para conseguir se manter no mercado, né? Sim. Então, minha percepção. E aí, cara, nesse negócio que você falou que o pessoal está nichando mais, eu concordo plenamente, eu acho que está realmente nichando mesmo. Mas eu queria ver com sua opinião. Está nichando, mas será que a qualidade dos profissionais, porque você falou, está tendo maior quantidade de profissionais e os profissionais estão buscando escolher um nicho, né, para se especializar naquilo, mas você acha que isso, a grande maioria, como que está a qualificação do profissional de educação física como um todo? É difícil, né? A gente... A pergunta que eu sempre sabe por quê? A pergunta que eu sempre me faço, mano, é assim, eu falo com meus alunos de graduação, inclusive, né? Para quantos alunos da minha graduação que eu dou aula, para quantos alunos meus da faculdade, eu indicaria para treinar minha mãe, por exemplo? Entende? Entendi. E aí, cara, entende? Fala a sua opinião aí. Se for usar esse parâmetro, por exemplo, eu vou te falar da minha turma também poucos. E eu acho que ainda continua dessa forma. É difícil responder essa pergunta, porque, como eu falei, nossa área, como é tão nova, ainda não tem uma cobrança, uma fiscalização, uma regência, né, como tem na medicina, por exemplo, ou no direito, por exemplo, tem que fazer exames e tudo mais, né? Eu vejo, até o surgimento de modelos de negócio como faculdade, né, e universidades, eu vejo que é muito mais fácil o acesso. Que tem um lado que eu acredito que seja super bom, que é pessoas que não tinham condições de pagar e ter acesso a uma universidade, show de bola, terem acesso, e também não tinham acesso a universidades públicas, até porque o ensino público, que eu também passei, né, o ensino público não é tão bom no Brasil, na maioria dos lugares. Óbvio que tem regiões no Brasil que o ensino público é muito bom, né? Então, quando eu digo não é tão bom, eu estou fazendo julgamento comparando com um particular, né? E então eu não sei te responder, sinceramente, Rafa, se está melhorando, piorando, ou se aumentou a quantidade de pessoas e o nível se manteve. Tipo assim, mas de maneira diferente. Entendi. De maneira absoluta, eu tenho 100 pessoas que são muito boas a cada X tempo. Só que agora você tira 100, antes você tirava 100 de 200, agora você tira 100 de 1.500, tipo isso, uma coisa assim. Talvez, cara, não parei para pensar e até conversar com outras pessoas, porque tem muitas pessoas que estudam exatamente isso, né? Para saber exatamente em relação a isso. O que eu sei, por exemplo, de pessoas que fazem a fiscalização, não é fiscalização, as visitas do MEC, né? É que o nível de cobrança veio diminuindo para uma universidade, para uma faculdade ser aprovada. Isso também escutei de 2 pessoas, né? Então não quer dizer que seja de todos os que estão fazendo isso juntos. E o personal, por outro lado, também, atualmente, tem acesso à informação muito maior. Muito mais fácil. Muito mais fácil, né? Muito mais acessível. Mas na minha época, por outro lado, também era muito cobrado a base do estudo, né? Então você tinha a base de fisiologia, era bem aprofundado e cobrado isso na própria graduação. Porém,
né? Quando você fala em melhor, eu vou comparar com essa minha época, que é que eu conheço, né? Uhum. Porém, tinham poucos cursos de fisiologia do exercício, por exemplo. Mas muitos, ou os que tinham, muitos dos que tinham, né? Eram muito reconhecidos, né? Hoje a gente vê uma facilidade para se abrir cursos de pós-graduação, curso de extensão, tudo isso. E o que, obviamente, nos deixa na dúvida se a qualidade também é a mesma. Entendi. Né? Porque ficou fácil de a gente conseguir. E não tinha um pouco. Quantos eventos, Rafa? Em 2001, por exemplo, ENAF, Fitness Brasil, BSB, tinham, sei lá, alguns eventos. Eu entrei na faculdade em 2003, mano. Então você pegou ENAF, Fitness Brasil... Tinha um, cara, que era no não, era um FIEP. Que era lá em Foz do Iguaçu. Ia pra lá pra atravessar a ponte, comprava as muambas lá malucas lá no Paraguai. Era bomba, caralho. Aquela coisa linda. Tem ainda. O ENAF, quando eu fui a primeira vez, em 98, primeiro na faculdade, tinham 7 mil e poucas pessoas. Você imagina, em Poços de Caldas, lotado, só bagunça. Eu comprei 3 cursos, manhã, tarde e noite. Aí que eu fui, eu ia só no da noite, porque eu já emendava, e depois, manhã e tarde, era recuperando da noitada. Recuperando isso, exatamente. Para o dia seguinte. Então era isso. Aí, mas e agora, muitos cursos, bons né? tempos. Muitos cursos. Muito curso. Mas eu vejo também muitos profissionais qualificados. Óbvio que como toda área também tem, né? Mas muitos profissionais ministrando curso muito qualificados. Antes a gente tinha poucas referências. Né? Então, na minha época, tinha quem de referência, por exemplo, musculação, grandes referências. Tinha o Mário Charro e o Gilmar Pinto Guedes, assim, eram os dois que estavam, né? Aí veio minha geração substituindo e tal. Hoje você tem muitas referências, né? Se pegar na biomecânica, por exemplo, então o Mário fala de biomecânica, de metodologia, de fisiologia do treinamento de força, o Gilmar também. Hoje não, tem os caras que são foda na biomecânica, os caras foda na fisiologia, os caras foda no intervalo de treino. Então a gente tem acabou que nichou até entre os palestrantes, né? Exatamente. Então, vou dar um exemplo, né? Por exemplo, cara, a minha especialização, ela foi em fisiologia. Eu saí da graduação, eu trabalhava com futebol na época, eu fiz uma especialização em fisiologia por causa do futebol, né? Legal. Cara, e aí, beleza. Você foi jogador? Não. Deus me deu esse dom, né? Falando em ícone e referência, sabe quem tá na live? Mauro Ghiseline, só ele. Aí, esse aí, meu amigo, você tá doido? Eu fiz uma live do professor, velho. O dia que eu encontrei com ele na nave, eu falei com ele, professor, você já foi em curso seu demais. E aí, fiz uma live esses dias com ele, cara. Eu só conheci o cara... Aí, mano, eu fiz uma especialização em fisiologia e para trabalhar com futebol. Então, quer dizer, de fisiologia, alguma coisinha, eu sei um pouquinho. Cara, eu não me atrevo hoje a dar um curso de fisiologia. Vou falar de alguma coisa que envolva uma fisiologia legal, cara, se eu for falar, eu vou passar vergonha. Porque tem muito cara que vai falar muito melhor que eu, vai conseguir aprofundar muito mais, e vai ter gente me assistindo que vai fazer pergunta que eu vou ficar atravessado. De 2012 para 2014 eu migrei dos estudos na fisiologia, adaptações ao treinamento de força, a musculação, para quando eu fui passar em 2010, 2012, 2014, fiz a transição para o comportamento humano, para estudar a parte de psicologia comportamental dentro da nossa área, né? De emagrecimento e na adesão ao exercício. Eu migrei para isso. Cara, de 2014 para cá, que eu parei de dar cursos de hipertrofia, né, a parte metodológica, tal, que falava de adaptações fisiológicas, tal, que eu gostava, grupos especiais, emagrecimento, essa parte de treinamento. De 2012 para cá, surgiram muitos nomes, inclusive você, muitos nomes, e muitas referências em várias áreas, né? E a galera que nem o próprio Zorzi, foi meu aluno na pós-graduação em fisiologia do exercício. Então, você vê o cara no nível, e também acho que depois de biomecânica e avaliação física, aí você vê o cara hoje num nível de aprofundamento muito grande, né? Muito grande. Então, olha que interessante. Vou falar dessa área? Não vou falar mais. Vai falar da outra área? Também não vai falar mais. Então, assim, se a gente, como você vai ter uma segunda live, né? Se nós não atualizarmos o tempo todo, inclusive quem está com mestrado, doutorado, ou quem já fez 7 pós-graduações e é personal, 5, 4, 3, se não se atualizar, está vindo sempre uma galera nova, bem atualizada. E uma avalanche. Uma avalanche, que a gente já falou, do que eu acho que vai mudar pós-pandemia, o que está acontecendo agora. Então,
se as pessoas pararem no tempo, eu acredito que isso vai ser cada vez mais vai ter uma influência negativa para a manutenção do mercado muito grande, sabe? Show. Embora tem pessoas que têm características que já são bem básicas para uma atuação e reter clientes, né? Sim. Não, e aí, vamos então para a próxima fase da nossa lives aqui. Na pandemia, mano, nós estamos agora. O que você vê para o personal na pandemia agora? Pensando na atuação do personal, no atendimento, o que esse cara pode fazer agora para tentar pensar lá na frente? Legal. Fala aí. Legal. Como eu estou com consultoria nas academias, elas ficaram congeladas, né? Eu estou tendo que me reinventar. E eu começo a falar assim, né? O que era antes, o que é agora, para a gente aproveitar para depois, né? O depois é muita especulação, porque a gente não tem Chamei ideia a pessoa concreta, certa, tá vendo? Né? Não tem uma ideia concreta. Porém, a gente tem indicadores do que está acontecendo e também a gente entende como foi uma evolução, né? Eu falo a gente, eu, você, o pessoal que está assistindo e tal. Cada um tem com a sua visão, mas começa a observar uma tendência, né? Porque a gente já fala de tendência quando a gente fala de pós. Mas durante agora, obviamente que a Revidência é o treino online, não só treino, né? A nutrição liberou até 31 de agosto, que é dia do nutricionista, o atendimento online. Que ontem eu falei com o Felipe Donato, né, uma referência na nutrição eu vi a live de vocês, fera pra caralho. E aí ele falou, pô, acredito que vai ficar depois, ele falou, não dá para ter certeza, mas acredito que será liberado depois o atendimento online. É mesmo? Embora quem está na regência do CRN hoje é um grupo bem conservador, que ele inclusive conhece. Então, na nossa área eu vejo também as questões online em muita evidência. Nós já conversamos numa oportunidade sobre isso, né? Sim. Rafa. E aí eu lembro que nós falamos assim, tem que tomar muito cuidado, até você falou, né? Porque ao mesmo tempo que é muito bom, mas pode ser muito ruim, né? Fazer 1, 2 treinos com movimento inadequado pode não lesionar, mas se a pessoa passar a fazer treinos online sem uma correção adequada, obviamente que isso vai promover uma série de prejuízos, né? Sim. Mas ao mesmo tempo nós falamos também que muitas pessoas que tinham barreira com a interação online, tanto o personal como o cliente, tiveram que quebrar essa barreira. Alguns acabaram não aderindo, falaram não quero, vou esperar voltar. Outros aderiram no meio, outros começaram e evadiram, mas muitas pessoas conheceram, e nós falamos até de exemplos naquela live, né, de uma amiga minha que aumentou o faturamento dela, porque como ela trabalha com classe A em São Paulo, as pessoas faltavam muito, passaram a não faltar e aumentar a quantidade de horas para a saúde mental. E falaram que quando voltar ao normal, elas querem fazer aula presencial, mas também querem fazer aula online quando viajam, que antes não faziam. Antes não fazia jamais isso, agora já... Não fazia jamais. Mesmo ela falou, eu prescrevi o treino para ele levar. E aí ele não levava, ele levava, só que não fazia. Entendi. E aí eu ficava julgando. Ela falou assim, agora ele mesmo procurou, falou, pô, quando for viajar dá pra gente fazer aula assim. E que é um empresário que viaja bastante, então ele falta muito às aulas, né, esse compromisso. Então, eu vejo o treino online. Mas uma coisa que eu estava nesses dias aqui, e no livro do Cortella, ele cita Karl Marx, né? Eu gosto de ler as partes da filosofia, tá ligado? Demais. E da psicologia. E aí ele, assim, mas não sou bom, né? Mas eu gosto só por curiosidade. Bom sou eu. Não é que eu estudo. Mas é muito louco. Ele fala assim, o Karl Marx, né? Uma aranha tece uma teia e é uma arte aquilo, né? Muito bonito, se você observar aquilo é uma arte, é muito bonito. Mas a aranha, diferente do ser humano, ela nasceu sabendo. Ela só faz aquilo. O ser humano não nasceu sabendo. Ele aprende ao longo da vida, né? Eu acho e aí a gente pega Paulo Freire que falava, né? Independentemente do partido, né, do lado político, ele era uma referência na educação, influenciou muito a nossa área, somente a licenciatura, né? Ele falava que nós somos seres inacabados, em constante aprendizagem, né? E eu vejo isso um momento muito importante para as pessoas repensarem no lado humano, espiritual, mas também repensarem, né, que é o tema aqui da live, o personal, na própria atuação, né? Então, acho que é um momento que a gente refletir bastante, né? Quais habilidades, competências falta para eu conseguir captar e reter mais alunos? Então é um momento não só de pensar, mas também de agir, né? Porque se eu ficar ali paradinho, como eu estou tendo que me reinventar com
lives que eu não fazia e não falava nas redes sociais, Sim. né, e aprender a ler sobre isso e tudo mais, como faz, como chama atenção e tudo mais, né, como cria uma história e como faz esse trabalho bem feito. Eu acho que é o momento também da gente, entendendo que nós somos seres de constante aprendizagem, pensar, né, o que eu posso aprender para no pós-pandemia eu conseguir ter mais áreas de atuação ou me especializar mais numa área que eu atuo como personal e conseguir, obviamente, que é o nosso desejo, Sim. ou captar clientes ou reter clientes, né? O que eu preciso fazer? Que na terceira live você vai falar sobre isso, e é a área que eu venho estudando agora há 8 anos, né? Mas pode falar, e retenção pode de clientes. Não, mas vamos deixar para outro momento aí, não tem problema não. Mas quando eu falo do pós, eu vou acabar falando sobre isso, né? Então, acho que é o momento da gente parar, pensar e buscar cada vez mais a formação para nos aprofundarmos no que é importante para a atuação segura e saudável para o meu cliente e que promova o resultado, mas também repensar em quais são as outras áreas, fora a área que nós ainda temos uma influência muito grande, que é a técnica, né, a metodologia, quais são as outras áreas que eu posso adquirir habilidades e competências para que eu consiga não só ter uma saúde financeira maior, mas ter mais tempo para fazer as coisas que são importantes na minha vida, não ficar trabalhando o dia todo, conseguir aumentar a minha quantidade de outras atividades, né, fora da atuação, ou aumentar o valor da minha hora-aula para conseguir diminuir a quantidade de horas, ou também aumentar o valor da hora e aumentar a quantidade de horas, né, isso é a opção de cada um, mas para que eu consiga ter um bem-estar maior que eu desejo, ou conseguir o sucesso mais rápido que eu desejo, e o sucesso é muito individual, né? Então, nesse momento, quem está assistindo live está tendo muito curso de graça, né? Como a gente está assistindo muitas lives e aprendendo coisas que não tinha tempo para ficar nos eventos, por exemplo, entrando na sua palestra, na palestra do Zóio, na palestra do Serrão, ou na palestra de fulano ciclano, que hoje tem um monte. Sempre na correria, aí você tá passando, vou escutar. Aí você escuta ali meia hora, 1 hora de uma live, depois mais meia hora da outra e tal. Então, quem está aproveitando esse momento que está acontecendo para adquirir mais conhecimento, tá cheio de oportunidade. A live de ontem foi do caramba, de antes de ontem foi do caramba, a outra do caramba, eu conversei com várias pessoas muito boas. Então, eu aprendendo bastante com as lives, né? Então, ou seja, todo mundo não tem jeito, exato. Você pegar um pouquinho, você vai aprender, pega uma forma diferente de pensar o que você pensava, né? Então, é um momento bem legal para pensar no online, né? E aí como entender melhor o online, como oferecer melhor esse online pós-pandemia. E também um momento que eu acredito bastante depois eu vou botar pro pessoal, né? Travou. Acho que travou. Agora não foi um tombo bem dado agora. Caiu da árvore agora. Show. Fazendo um voodoo para voltar aqui, a Luana Piovani me ligou. Aí falei pra ela daqui a pouco ela liga. Fala pra ela ligar daqui a pouco. Então, ligou e parou aqui. Então, aí eu penso bastante nisso daí, né? Então, ou seja, especializar, se eu vou querer um nicho, repensar, buscar o conhecimento para conquistar seu próprio negócio. Então, é um momento bem bacana até onde eu consegui pensar, né? Para isso. Sim. Não, então assim, Não, eu acho que é isso, cara. Eu, particularmente, eu vejo que é um momento agora, igual você falou, é o que eu acho também, né? O negócio é que você fala fundamentado e tudo mais, você é mais inteligente. Mas assim, eu acho que a ideia é a gente aproveitar o momento, cara, porque eu, por exemplo, eu tô tentando ser o máximo produtivo possível por 2 coisas, né? Uma, porque se eu for ficar por conta só do que eram minhas obrigações antes, e eu ficar só por conta delas agora, eu só tô com a faculdade agora. E a faculdade eu tenho que dar aula, sei lá, 2 aulas de manhã e 2 aulas à noite na semana. Então eu ficaria o que eu vou fazer o resto do meu dia? Eu vou ficar à toa, né? O que eu posso fazer agora é ser produtivo. Pensei no meu projeto Biomecânica para Todos no YouTube, vou lançar o curso agora final de semana agora, e o resto do tempo, cara, eu continuo estudando. Igual você falou, tenho live o tempo inteiro de caras que eu admiro pra caramba, que eu tenho como aprender pra caramba, que por vários momentos eu não tinha como assistir esses caras, né? A gente encontra no congresso correndo, porra. Então, quer dizer, ontem, por exemplo, eu assisti uma live do Belmiro com o Zorzi. Sacou? Legal. E assim, os Zorzi falou assim, Rafa, eu nunca tinha falado com o Belmiro, tive a oportunidade de fazer isso numa live. A gente nunca tinha trocado uma ideia numa live. Né? Então, acho que
eu acho que realmente é o momento do pessoal aproveitar isso tudo e se qualificar ao máximo. E aí eu vou cair no outro ponto, mano, que é pensar no network e tudo mais. Porra, você tá doido. Tinha muito cara que eu não tinha contato que me chamou pra fazer live. Não, né? eu vejo vários personal trainers fazendo live, que eu acho bem legal. Live com nutricionista, com psicólogo, fazendo parcerias, né? Isso. E aí, só para finalizar o raciocínio, o Rafa, que ele estava falando ali, mano, eu acabei até me perder quando tocou, o cuidado que a gente tem que tomar também, né? Eu estava conversando com você, com os Ors, com o próprio Serrão, com vários biomecânicos, ensinar o aluno a posicionar a câmera, isso é uma habilidade que a gente precisa ter. É isso mesmo. Para ajudar, né, o aluno se movimentar, para você conseguir ver o movimento de uma forma adequada, né? Repensar a forma de interação com o aluno, o momento de a gente pensar assim, de acolher as pessoas que estão nesse momento aqui com muita dificuldade, tem falado muito personal, e eu tenho feito isso nas academias, né? Agora é um momento que eu dou consultoria, de potencializar a carteira de clientes, cara, porque poucas pessoas têm tido contato com os serviços que ela contratava. E aí você recebe uma mensagem, e como que tá, precisa de uma conversa, bater um papo com a pessoa, né? Usar um tempo da aula, plenamente. do dia. Então, se conectar com o cliente, para o pós-pandemia, ter esse cliente ainda mais fidelizado, né? Que, ou seja, é fiel a você, né? Por mais que ele encontre outra pessoa com uma qualificação maior em uma área, mas você consegue fidelizar esse cliente, que acho que a grande dificuldade na concorrência. Por outro lado também, tomar muito cuidado com essas lives que são com câmera fechada, né? Até falei de fazer uma hashtag lá, câmera aberta, né? Porque tomar bastante cuidado com isso, embora ela estimule o nível de atividade física e ela tenha a sua importância, tomar cuidado muito com os movimentos que a gente vai utilizar nessas lives, porque você não está vendo o cliente. Então, está tendo 3, 4 vezes por semana, a gente sabe que são poucas pessoas que fazem isso, mas talvez na pandemia muitas vezes estejam fazendo, ou algumas estejam fazendo, a gente não sabe o número atual disso, né? Mas sim, essas pessoas, tomar cuidado muito com essa prescrição, porque eu vou fazer um agachamento, a gente pede para a pessoa pegar uma resistência lá para gerar uma sobrecarga. E você não está corrigindo nada, todo mundo está fazendo, não está corrigindo nada. E aí, talvez seja um retrocesso para muitas atividades em grupo que surgiram com sobrecarga mecânica e que acabaram comprometendo muitas pessoas de saúde e até vulgarizando, né, a nossa atuação muitas vezes. Então, toma muito cuidado com isso também. Sim, e aí pensa só, né? Quando a gente pensa no princípio da individualidade biológica, né, a gente fala o tempo inteiro que o treino tem que ser prescrito de maneira individualizada, porque isso é o mais importante, porque, né, cada ser humano é um ser humano e tudo mais tal. Só que aí nas academias a gente tem as aulas em grupo, as aulas coletivas, que a gente abre um pouco a mão disso, abre um pouco a mão né, para que você consiga ter uma aula talvez que tenha mais de dança, de aula localizada, para você ter interação maior com as pessoas, que tenha outro tipo de aula, né? Outro tipo de atividade, que tem outras características, né? Em grupo, com música, muitas vezes, ritmo, tem outras características. Isso. E aí, o professor da dança aula, a gente sabe muito bem que o cara não consegue dar uma atenção que ele daria se fosse um aluno só. Vai ficar um pouco, né? Vai ficar um pouco defasado isso. E quando você faz uma aula coletiva no meio digital, você tá pegando o princípio da individualidade e jogando todo no lixo. Você não está corrigindo ninguém. Então você tá passando e dando uma aula em grupo para pessoas heterogêneas pra caramba, né? Exatamente. E aí é que vem um grande problema, eu concordo plenamente, né, cara? E aí, a pergunta que eu ia fazer sobre o pós-pandemia, mano. O que você acha do cenário pós-pandemia? Você acha que o mercado de treino em casa vai ficar forte? Você acha que o pessoal vai querer voltar pra academia? O que fala aí, mano? Eu tenho uma ideia mais ou menos aí. Tá, legal. Vamos bater um papo sobre isso. E depois eu queria abrir um pouquinho o pessoal também falar, né? Show. Primeira coisa, assim, eu não sou contra, pelo contrário, eu sou muito a favor das aulas em grupo, né, nas academias e tudo mais. O que a gente sempre ressalta é os cuidados, né? Você tem que ter com a escolha do exercício, volume, intensidade, alguns cuidados básicos para que você consiga prescrever uma aula em grupo segura, inclusive online. Essa é a questão. Então a gente está... Até seria hipócrita da minha parte, porque como eu pesquiso adesão ao exercício, atendimento e retenção de clientes, né, como atender melhor o cliente, a gente sabe que 60% das pessoas nas academias brasileiras, em média, 60% das pessoas que entram nas academias, acho que eu falei isso na outra live, falou, cara. Desistem nos 6 primeiros meses. Né, eu achei isso absurdo. 80%
80%, 96%, depende do estudo que é. Não só no Brasil, tá? Na Europa inteira também é assim. Ou nos Estados Unidos, Canadá, até números maiores. E 80%, 96% das pessoas que entram na academia desistem antes de um ano. Então a gente tem praticantes há mais de um ano e 4% a 20% das pessoas. O personal, esse número já muda bastante. A taxa de adesão é muito maior porque tem outras características como o compromisso, né? O valor que se dá ao serviço, a característica das pessoas que procuram são diferentes. Mas esse número ainda chega em 60% de taxa de evasão em 6 meses, porque a maior taxa de adesão em muitas academias, não quer dizer que em todas, está nas atividades coletivas, somente nas ritmadas. Entendi, então, entendi. E aí é uma pesquisa que nós mesmo fizemos nas academias, né, em uma rede de academias. Então, a gente tem uma taxa de evasão maior na musculação, por exemplo, né, em muitas dessas academias que nós analisamos. Não quer dizer que são em todas, porque também tem o time, tem outras, né, Pode ir, mano. Vai. Oi? Ah, beleza. Então, cada academia tem a sua característica, né? Eu estou aqui generalizando para a gente entender um pouquinho essa questão que a atividade coletiva é importante, online é importante, mas tomar cuidado com essas questões. E pós-pandemia, tudo é uma especulação, né? É uma visão que a gente vai criar aqui agora. Legal, você tem a sua, tem a minha, cada um tem a sua, porque o momento é momento de incerteza. Isso é fato. Sim, fato, né? fato. Algumas pessoas têm certeza, mas a partir de algo totalmente abstrato, né? Que eu tô criando a visão, que é uma projeção mental. Sim. E aí cada um cria a sua projeção mental a partir do quê? Da sua memória, da sua história, da sua experiência, do seu conhecimento, que visualizou. E aí você projeta, você sabe muito bem, né? Fechar o olho, projeta o que quiser, né? Na adolescência, inclusive, a gente fecha o olho e tem dias, são 5, 6 vezes por dia e projeta, né? Antigamente, na minha adolescência, tinha as Playboys, né? Que eram impressas. Hoje em dia, até isso facilitou, né? Você liga ali o celularzinho, tá na palma da mão, isso. Fechar o olho 80 vezes seguidas. Então, eu acho a projeção mental, Rafa. Mas é uma projeção né? Sério. Não dá. A gente tá muito sério, inclusive. Eu tô me controlando pra caramba. Eu tô vendo, você tá. Eu tô me controlando. Então, pra mudar aí um pouquinho mais. O pós-pandemia, eu acredito que vai ter uma influência digital. Eu não acredito ainda, com base no que está acontecendo, isso é crença minha, né? Essa minha visão, que mude esse cenário de taxa de adesão. E por que eu estou falando isso? Talvez mude o cenário na transição, né? Tem poucas pessoas entrando nas academias por conta do medo. Poucas pessoas ainda, menos, né? Não poucas, mas menos pessoas do que tinham antes, fazendo aula de personal presencial por conta do medo ainda da contaminação. A gente vai ter um período de transição, até ter vacina e algo que realmente não dê segurança total, né? Então vai ter esse período de transição, então a gente tem que esperar esse período de transição, né? Não tão ainda otimista, inclusive com a economia, mas é o momento de se reinventar e fortalecer o online. E depois desse momento de transição, eu acredito que tenha um legado um nicho para esse treino online, uma crença que eu tenho, e também eu acho que isso vai ter uma influência maior do que tudo. Mas também uma necessidade maior de relacionamento. Eu até brinquei, né? Os caras, cara, eu acho que isso meus amigos postaram hoje um TBT lá de Tatu Bola, que é um pagode que eu vou lá de domingo, né? Quase todo domingo, quando eu não estou viajando, eu vou. Né? Eles postaram lá, tal, no Baralho, Tatu Bola. Aí, saudade dessa aglomeração, do samba, tal, que momento, que saudade que dá, tal. E eu falei, fiquei pensando, puta, é verdade, né? Falei, imagina quando voltar, né, a necessidade que a gente vai ter de se relacionar, né, de nos relacionarmos, né, que nós vamos ter de nos relacionarmos, melhor dizendo, com nossos amigos, né, quem está solteiro se relacionar afetivamente, né, quem está casado voltar a se relacionar com quem ama de verdade. Bancada, né? Tô brincando, Rafa, você é casado, tô zoando. Eu vi um meme disso hoje. O cara falando isso, não, cara, tô com saudade. A namorada do lado, não, tô com saudade de fazer aquele amor com a pessoa que eu amo de verdade. Também foi um meme que eu vi disso daí. E aí, mas eu vejo uma necessidade de se relacionar, uma influência digital. Aí me falaram outro dia, há uma tendência a ter uma humanização maior ainda do atendimento e dos objetivos das pessoas, né? Que agora estão sentindo muito
Porque a gente deseja, o amor platônico, né? A filosofia de Platão, a gente deseja o que a gente não tem. Se a gente tem, a gente não deseja, a gente tem outro sentimento, tal, né? Outra sensação em relação àquilo. E as pessoas agora estão desejando muita saúde mental, porque estão sentindo falta da saúde mental. Sim. Né? E aí a gente vai querer, obviamente, muitas pessoas, melhor dizendo, vão nos procurar também com outros objetivos, além desse boom que nós tivemos aí da saúde, da estética, saúde que eu digo de reabilitar doenças, mas agora saúde com uma visão de bem-estar, quero manter o meu bem-estar, não só reabilitar doenças, mas também uma questão de saúde mental está ganhando cada vez mais evidência. Já existem muitos estudos na nossa área mostrando os benefícios do exercício na saúde mental, mas quando a gente nota o discurso do personal, do professor em sala, nosso nos próprios cursos, né, a gente vê muito o nosso discurso voltado para hipertrofia, para emagrecimento estético, né? Sim. E como as pessoas agora estão sentindo falta e outras estão sentindo o benefício de fazer o exercício na vida, de uma forma geral, no bem-estar, né, não só físico, mas mental, eu acredito que é uma tendência, que eu estou chamando dessa humanização, dessas pessoas, desse grupo, reconhecer a atividade física, ou quem já faz atividade física, reconhecer esses benefícios da atividade física. E aí eu vejo também uma oportunidade para o personal especializar o seu trabalho, né, nessa saúde mental, né, no gerenciamento, no manejo, aí, nos efeitos do exercício na ansiedade, na depressão. Não quer dizer que ele vai atuar como terapeuta nessa área, né? Mas o exercício como a terapia não medicamentosa para o depressivo, que já tem muitos estudos, mas não é tão evidente porque é sobreposto ou ofuscado pela estética, que é muito forte ainda na nossa área, né? A busca do ideal. Uma coisa que eu penso assim, cara, o personal, ele especializa. A ideia é que o cara, ele acha que ele vai ter o conhecimento técnico e só aquilo dali vai ser o suficiente para ele ter uma cartela cheia de alunos de cliente. Talvez se for só aluno que queira estética, hipertrofia, emagrecimento, talvez isso resolva. Mas o que eu vejo também é que, minha opinião agora, né, é que o conhecimento técnico, ele é básico. O cara, ele tem que ter o conhecimento técnico, e eu acho que essa ideia da humanização, de pensar na saúde mental, isso vai ser um plus que o cara vai ter que ter. Então, se o conhecimento técnico ele é base para qualquer coisa, hoje vai ser o conhecimento técnico aliado com o cara ter um bom atendimento, saber tratar bem o aluno, saber que naquele dia que o cara chegou cansado, estressado, você não vai dar porrada no treino do cara, talvez, você vai, vai dar uma afrouxada, bater mais papo, deixar o cara descansar mais entre série, e que se dane o resultado estético daquele dia, sabe? Coisas, assim, eu acho que isso... A performance, a técnica, né, tão aprofundada. Nós conversamos isso na outra live, eu acho bem legal a gente reforçar isso, porque é muito comum, né, falar, a faculdade nos forma em biomecânica, Rafa, nos forma em treinamento de força. São quantas horas? 40 horas para musculação, por exemplo, né, ou 80 horas, na maioria das hipóteses. E aí você pega 80 horas... A faculdade que eu dou aula são 40 de biomecânica, 40 de fisiologia. Aprendeu o quê? Mas aí tem prova, tem feriado, tem o atraso... 26, 28. Você coloca 26 horas aí de aula, propriamente dita. Que nós vamos aprender sobre biomecânica nisso daí? Quanto teve que estudar, quantas pessoas que se especializaram, fazem vários cursos, fazem pós-graduação, né, 200 horas de aulas nesse assunto, né, para entender a base e também a aplicação. Então, mas é muito comum quando a gente se forma, também acho que foi a minha característica e a sua, a gente buscar um aprofundamento técnico, né, que eu fui mais para a fisiologia, para a fisiologia, depois para a biomecânica, tudo mais, um aprofundamento técnico, e com a nossa própria experiência, a gente vai entendendo que, e quando eu era recém-formado não pensava assim, até que eu atuava, meu primeiro registro em carteira na área, foi na sala de musculação da Biorritmo, né, e eu fiquei lá 2 anos e meio, e depois continuei como personal. É muito comum a gente buscar esse aprofundamento técnico, com a experiência a gente entender a necessidade, a importância do atendimento, do relacionamento interpessoal, agora essa nova onda que eu vou falar, do comportamento humano, né, de entender o comportamento, não é ser psicólogo, mas o papel falar, mas o psicólogo como personal, mas entender como conversar, como se comunicar com o cliente, como criar um ambiente agradável, como escutar o cliente com atenção plena, a importância disso, o nosso papel de escutar mais e dar menos opinião na vida das pessoas, do cliente.
de fortalecer o relacionamento com outros profissionais da área e fora, né? Então, com a experiência a gente vai aprender tocada, isso mesmo, eu queria falar. Ou vivendo, ou algumas No meu pessoas caso, eu aprendi na porrada. Eu nunca estudei sobre isso. Eu fui Tem na muitas pessoas tentativa e erro. tem muitas pessoas que até já chegam com esse conhecimento porque pela educação dos pais, que já tem essa visão, ou porque trabalharam fora da área, né, como vendedores e outras áreas de relações, enfim. Então eu vejo que a gente percebe com o tempo essa necessidade. E que o bacana que agora, Rafa, é que já tem cursos, como você vai ter a terceira live, e a gente dá formação em comportamento humano, dentro da educação física, personal trainer especificamente, em atendimento, no treinamento personalizado, a gente vai lançar o curso online, que a gente só dava presencial, a gente só dava presencial os dois, né? De comportamento no exercício, que é entender a psicologia do exercício, como funciona o comportamento de uma pessoa que não é atleta, né? Que é a psicologia do esporte, estuda o atleta. Isso. Então, no exercício, no emagrecimento, comportamento humano lá, e também o atendimento, né? Como se relacionar melhor com o cliente, como se comunicar. O que já existe em outras áreas, a gente está trazendo para a nossa área. Então, agora, o recém-formado também pode adquirir essas habilidades e competências, que na minha época, por exemplo, nem se falava sobre isso. Era cada vez mais de aprofundar. Hoje a gente tem óbvio, né, o estudo longitudinal, mas também tem o transversal, que é esse que vai pegando várias áreas do conhecimento. Então, eu acredito muito que já é uma tendência, já estava acontecendo, pré-pandemia, como eu falei, o personal procurar outras áreas do conhecimento para cada vez mais captar clientes e reter clientes, se relacionar melhor com o cliente, já que a fidelização do cliente depende do atendimento. Dentro do atendimento tem a competência com a parte técnica, mas o atendimento, a base dele é a confiança. Você pode usar técnicas para estabelecer rapport, confiança. O atendimento depende de você escutar o cliente com atenção plena, não interrompê-lo, estar com atenção nele, não desviar para o celular, né? Entender a necessidade e o desejo do cliente, ou seja, montar o treino de acordo com o perfil do cliente, não montar o mesmo treino para todo mundo. Então, meu conhecimento não é mais o soberano, é ele que vai direcionar a prescrição, não estou falando isso. Mas a necessidade e o desejo do cliente, a característica não só biológica, mas psicológica do cliente que vai direcionar a montagem do treino. É eu conseguir me relacionar bem com os outros profissionais, para eu conseguir crescer na carreira, e também com o meu cliente. E eu estou fazendo um curso agora online, e é um cara que está até consultor da Globo, tal, de grandes empresas, e ele na primeira aula, e até na divulgação me chama a atenção que ele fala isso. Ele fala, o QI e a competência técnica, ele falou assim, e ele já foi presidente ou CEO de 12 empresas, né? Todas depois passaram a ser parte dele, ele vendeu e foi para outras, fez crescer, vendia a parte dele, fazia outra. Então, um cara super bem sucedido. E aí ele pegou, como empresário, né? Então ele pegou e falou assim, a competência técnica e o QI, eles levam a pessoa até determinado nível na hierarquia de uma empresa ou de cargos na empresa, né? Se você vê a empresa horizontal, não tem mais hierarquia, mas em determinados cargos na empresa. Mas ele falou, os grandes diretores e CEO, eles têm muitas características em comum. Uma delas é a capacidade de se relacionar bem com as pessoas. Interpessoal. Relacionamento interpessoal e liderar pessoas também, que faz parte do relacionamento interpessoal. Então, toda essa parte de atendimento é muito importante para a fidelização, para a manutenção do cliente. Concordo plenamente. Minimizar no atendimento o julgamento, expressar mais empatia, entender o porquê as pessoas fazem o que elas fazem, né? Ter uma visão do comportamento humano, olhar para o indivíduo como um ser que está ali na frente dele, mas que tem uma história, olhar para essa história, aí saber fazer perguntas para conhecer essa história, para não sobrecarregar, não tornar a aula chata, pesada, mas conhecendo o indivíduo cada vez mais para entendê-lo, né? Então eu vejo essa área mais humanizada como uma próxima onda, além, obviamente, do aprofundamento cada vez mais técnico, né? Entendimento mais profundo em biomecânica, em fisiologia, na base que você falou que a faculdade não prepara, né? E aí vem minha última pergunta, mano, que já faltam 4 minutos. Última pergunta. Você sabe que o Instagram agora, ontem eu fiz com o Felipe Donato, 1h40 e não cortou, velho. Foi direto? Ontem. Antes de ontem cortou com 1 hora, ontem foi a primeira que eu fiz à noite, 1h40 direto. Eu fiz uma anteontem, com o Rodolfo, inclusive o Rodolfo Raiol, segunda-feira, que ele falou, Rafa, peraí que vai acabar aqui. Então, deu 1 hora, cortou.
Antes de Foi ontem eu direto. fiz a live, cortou. Ontem à noite fiz com o Felipe Donato, foi 1h40 direto. A gente falou, pessoal, vai dar o tempo aqui, ó. Mas vambora. Tá, eu Vamos vou ficar avisar tendo aí aqui, 1 hora. faltam 4 minutos. Ó, Fechou. última pergunta, mano, que eu acho que essa aí é... Você acha que o profissional de educação física, o personal trainer, vai ser mais valorizado pelas pessoas que contratam o profissional? E ainda, essas pessoas que contratam o aluno vai ficar mais exigente nesse momento pós-pandemia? Não sei se o pós-pandemia, mas eu vejo já que já há uma tendência disso acontecer, porque já vinha acontecendo, né? Os clientes cada vez mais obviamente, com possibilidade de contratar muitas pessoas, né? E aí você falou, pô, domingo você vai lançar seu curso, 4 de junho também lanço lá eu, Jonato, o Ramires, o Felipe, o Douglas, a gente vai lançar o curso de guia de métodos de treinamento para hipertrofia e emagrecimento, só metodologia de treinamento. Show de bola, Então, 4 de junho? 4 de junho, que nós filmamos pré-pandemia, né, nesse ponto aí, nós conseguimos editar, fazer tudo durante a pandemia. 50% prático, teórico, então buscar a aplicação, né, então eu vejo que os clientes estão cada vez mais exigindo. Se eu perguntar para você, assim, né, Rafa, a outra live não fez essa pergunta, nos cursos presenciais eu faço a pergunta, quantos personal trainers estavam no curso no último que eu dei presencial, tinham mais de 100 pessoas, eu perguntei, quantos de vocês já frequentaram hotéis 5 ou 6 estrelas mais de 2 ou 3 vezes? Mais de 2 vezes. Aí 3 pessoas levantaram a mão. Falei, agora quem aqui é personal? Aí todos levantaram a mão. Falei, legal. Você que é personal, que já atua como personal, quem de vocês tem pelo menos um aluno que já frequentou hotéis 5 ou 6 estrelas mais de 2 vezes? Aí quase todo mundo levantou a mão. Por que eu estou falando isso? Porque o sarrafo em relação à qualidade, exigência, muitas vezes, do nosso cliente, pode ser maior que o nosso. A gente tem que estar muito atento a isso. Qual é o público que eu estou trabalhando? Né? Tá. Porque tem clientes que são muito exigentes, porque eles estão acostumados a frequentar lugares que oferecem um atendimento, por exemplo, que as pessoas são treinadas em comunicação, são treinadas em postura, né, como se posicionar, em comunicação não verbal, de não ficar com o braço cruzado, que pode ser interpretado de uma forma diferente do que eu tô. Ah, tá cansado. Opa, tá cansado? Não necessariamente cansado. É só uma linguagem corporal minha, tô acostumado a ficar assim. Mas o cliente pode tratar de outra forma. Então, eu venho observando que com o crescimento dos serviços em várias áreas, a exigência também na nossa área tem ficado cada vez maior em algumas regiões. Concordo. Não acredito que seja em todos os lugares. Mas eu acredito que tenha ficado mais. Os clientes estão ficando mais exigentes e que exige do personal adquirir mais habilidades e competências para aprofundar mais seu conhecimento. Show. Mas também, como eu falei, uma visão minha. Tá. Eu concordo, mano. Concordo plenamente. Eu acho que isso vai ficar mais potencializado ainda. E eu acho que pós-pandemia o pessoal vai ficar mais exigente tanto com o lado técnico e quanto com o lado de atendimento. Eu acho que isso vai ser determinante, assim. Eita, porra, mais uma mulher ligando. Quer ver? Lá vem ele. Não é possível, peraí, vai acabar agora, pessoal. Volta, mano, só pra eu te agradecer, caralho. Ô, miséria. Pessoal, então, enquanto o Denis saiu, miserável. Deixa eu ver se vai abrir aqui de novo. Deixa eu ver se vai cortar. Vai, 3, 2. Ah, moleque, passou direto. Desculpa, Rafa. Tudo Cara, na hora que eu ia te agradecer. Miserável. Eu escutei o miserável. Miserável, filho de uma égua, sei tudo que você escutou. Eu escutei tudo isso aí. Ai, então, show de bola. Não, mas, ó, felizmente passou dos 60 minutos, então eu consigo... Era Luana Piovani de novo? Não, né? Não, eu todo cagado. Eu puxei aqui, o fio caiu, eu fui pegar, apertei o botão aqui, desligou. Só merda, né, mano? Ô, mano, então aqui, ó. Eu já ia te agradecer. Tá, que pariu. Aqui, ó. Então, eu já ia te agradecer, mas já que... Vamos abrir um pouquinho pro pessoal fazer uma pergunta. É isso que eu ia fazer. Passou de 60 minutos, liberou o bagulho aqui. Eu vou abrir aqui pro Telecoteco aqui. Ó, temos umas poucas perguntas na interrogação. Eu vou deixar os comentários aqui e você vai olhando os comentários aí, pode ser? Pode ser. Deixa eu ver então... aqui.
Pessoal, se quiserem mandar pergunta, também tem a caixinha de perguntas. Tem a aí. caixinha da interrogaçãozinha aqui, pessoal. Pode mandar aí. O Denis é muito melhor do que eu nesse negócio de Instagram. Do lado aí do Facebook, né? Deixa eu ver se tem alguma aqui na caixinha aqui, mano. Ah, vai salvar no GTV do Rafa. É que como nós fechamos os comentários, não tem tantos comentários. Vamos lá, pessoal. Pessoal, como é que salva no IGTV? Depois de eu acabar aqui, tem Não, a opção agora vai ser automático. Ah, ele já fica no GTV direto? Não, ele vai dar a opção agora, não é mais salvar nos 24 horas. Ele já vai. A opção já é direto salvar no IGVTV. Caralho, Quando acabar, velho, ele vai falar salvar no IGVTV. Você vai ver na hora. que isso, Só velho. dá uma Isso opção. é miserável esse cara aí, esse Zuquinho, hein? Ó, falaram aqui, ó. Denis, nas lives que você fez bebendo foram muito engraçadas, mas você sobe, não tem comparação, muito top. Não tem comparação que é melhor ou que é pior? Também não entendi. Vamos entender que é pior, perguntou. porque quando todo mundo... Não, eu acho que é melhor. É. Luciana Gonçalves. Responde aí, Luciana. É melhor ou pior eu sóbrio? É que aquela live foi pra ser divertida mesmo, nós estamos chamando de stand-up live. Melhor, falar que é melhor. Ó. Aí, ó, o Jefferson mandou aqui, mano. E o cenário para aí os idosos pós-Covid? Isso eu imagino que seja relacionando com o exercício, né? E aí? É. E o cenário, desculpa? O cenário para os idosos no pós-Covid, nesse pós-pandemia aí. No caso, eu imagino que seja no exercício específico para os idosos aí, né? Sim, show de bola. Então, eu até fiz uma live com o Cláudio Assunção falando sobre isso. E quando a gente pensa no envelhecimento, né? A gente pensa muito que é o aspecto cronológico, né? Envelhecimento associa muito à idade. Beijo para a Lu, que está aí presente, Luciana Pimenta. Lu. A gente pensa muito no pós, né? A gente pensa muito na idade cronológica. E o envelhecimento, hoje em dia, ele é visto muito como também tem envelhecimento biológico, o psicológico e o social, né? Eu costumo falar que eu não tô envelhecendo, né? Eu tô acumulando juventude, porque eu gosto de manter a cabeça boa, aspecto psicológico bom, né? Tá com pessoas do bem, leves, que me façam divertir, né? Tirar essas coisas da frente. Então, a idade cronológica, uma pessoa pode estar na idade cronológica de 60 anos e com a idade psicológica ou biológica de 40. E uma de 40 está com a idade cronológica de 40, mas a biológica e a psicológica é de 70. Né? Então, a gente tem que analisar muito primeiro para fazer essa primeira questão em relação aos idosos. Né? Aqui no Brasil, o envelhecimento ele é pouco valorizado, vocês concordam, né? Então, o envelhecimento assim, tem relacionado a desuso. Né? Quando no Ocidente, o envelhecimento é associado a conhecimento, a semestre. Né? Eu estou falando isso porque muitas vezes a gente subestima o idoso. Né? Óbvio que com o envelhecimento cronológico, e biológico, e psicológico, e social, há uma tendência de surgirem doenças, né? Ou comorbidades associadas ao aumento da idade. E, obviamente, quando eu falo, vou prescrever isso para o idoso que tem determinada limitação, pode ser que a pessoa nova também tenha essa limitação. Sim. E eu tenho que tomar os mesmos cuidados. O que eu estou querendo dizer, Rafa? Eu acho que é uma tendência a gente especializar cada vez mais porque a quantidade, a proporção, não só relativa, mas absoluta de pessoas idosas, está aumentando. E com a avanço da medicina, a tendência aumenta cada vez mais. Né? Então a gente já dobrou em relação a 20 anos atrás. Mas, por que eu estou falando isso? Porque a gente vai precisar se especializar cada vez mais nessas comorbidades psicológicas, sociais, biológicas, associadas ao envelhecimento, né? Ou envelhecimento nesses aspectos, né? Psicológicos, biológicos e tudo mais. Então, a tendência pós-pandemia, eu acredito também que seja o personal se especializar cada vez mais nessas comorbidades associadas ao envelhecimento cronológico e biológico. Aí. A gente, quando dá treinamento nas academias, a gente observa muito isso. Os professores saindo da faculdade, indo para a sala de musculação, mas sem embasamento, e natural, porque não é julgamento do professor, porque a faculdade muitas vezes não dá esse preparo. Entendi, concordo. Depende do professor que dá aula para o aluno, né? Depende muito do professor que dá aula, e a quantidade de horas é pequena. Então, para entender como prescrever exercício com segurança, para um diabético tipo 1 que toma insulina, que usa insulina, ou para o diabético tipo 2, ou para um cardiopata, a pessoa que tem osteoartrite, enfim, muitas vezes ele não tem doenças ortopédicas ou patologias ortopédicas. Sim. Então ele não tem conhecimento para prescrever com segurança e muitas vezes para o próprio idoso ele prefere então, já que não tem conhecimento, subestimar
as Joga cargas para baixo. do treino, joga para Sim. baixo para não errar. Né? Eu faço isso mais básico para não errar. Sim. E aí o que exige um aprofundamento maior nas áreas básicas, mas também nessas áreas mais específicas, do meu ponto de vista. Show. Cara, tem uma pergunta aqui, ó. Quer escolher uma aí, mano? Eu vi uma aqui que eu achei legal. Manda lá. Na verdade, é uma que você comentou uma coisa sobre durante aqui. Pergunta, eu não vou conseguir falar o nome, não. Mas as aulas coletivas vão perder poder após a pandemia? Você acha? Acho que até o período de transição aí, até vi as academias já... O Fábio Sala postou hoje de Frankfurt, que abriram, né? E aí, na sala de musculação e tal, já com os espaços delimitados assim no chão, para as pessoas treinarem e manterem o distanciamento social. Show. Né? Então, isso a gente vê em atividade já mais individualizada, que é para a sala de musculação. Nas atividades coletivas, eu não acredito que vai sumir. Eu até acredito que talvez tenha na transição um novo formato. Eu vou falar com alguns embasamentos. Né? O primeiro, quando você faz exercício, por exemplo, andar de bicicleta, correr, um exercício com uma expiração muito grande, já se sabe que 2 metros, o vírus consegue ser transmitido a 2 metros se as pessoas estiverem sem máscara. Então vai ter que ter uso de máscara. O uso de máscara, já as pessoas têm relatado não se sentirem tão confortável. Sim. E também questionarem, se depende da máscara, se isso diminui a captação de oxigênio. Eu não vejo também isso ainda em estudo para a gente comprovar. Mas, não tão confortável. Se tiver distanciamento social, talvez o que as academias possam fazer é também usar a pessoa fazer em casa, na transição, porque muitas pessoas não vão querer ir para a academia pelo medo, fazer em casa a aula coletiva também, né, Rafa? Então, transmitir uma aula com algumas pessoas ali, com horário marcado, ou abrir mais horários, aí vai também custo-benefício para a academia, a gente não sabe se vai valer a pena, porque tem encargo do professor, mas também a possibilidade das próprias academias transmitirem a aula via redes sociais, mas cai naquele problema de não estar corrigindo os clientes. Então tudo é muita especulação, mas minha opinião, não vai acabar a aula coletiva, não. Não, né? Eu acho que não. Pois é, eu também acho. Tem um público muito fiel às atividades coletivas. Sim, sabe? Quem trabalha em academia percebe isso daí. Sim. E sabe uma coisa que eu penso assim, cara? Eu imagino que posso estar sendo meio cético, assim, né? Não sei, seria a melhor palavra, mas eu acho que não vai ter quando começar a voltar às academias, vai ter um momento de o pessoal ter meio que um preconceito de ir para a academia por medo, né? Mas ao mesmo tempo, eu acho que o pessoal vai querer ir para a academia por causa das pessoas. E não querer mais treinar em casa, porque, porra, tô treinando em casa em 3 meses, não saio de casa, eu vou querer alguma coisa que seja jogar um futebol com os amigos, que seja, sabe, fazer coisas que legal, Rafa. Termina, desculpa. Não, eu acho que é isso. O pessoal vai querer ter contato com mais gente. O cara que não jogava pelada com os amigos, faltava pelada, vai faltar mais. O cara vai fazer questão de toda semana estar ali. Né? Então acho que nós falamos que é a questão do relacionamento. Sim. Né? E aí, ó, a Luciana Pimenta, lá em Minas, eles permitiram abrir os estúdios, né, de personal, e agora as academias. Em algumas cidades, né? Em algumas cidades, exatamente, número de leitos, número de infectados, e mortes e tal. Essa relação eles permitiram abrir já, né? Até em Santa Catarina também. E olha que interessante. Ela me disse algumas semanas, 2 semanas atrás, se não estou enganado, que as pessoas, o próprio cliente, tem respeitado muito. Então, todas as regras que foram colocadas no decreto, os professores estão respeitando, então eles estão ficando a 2 metros dos alunos, e elas acham, putz, os alunos não vão gostar de máscara, de fazer. Ela falou que não, os alunos que já chegam, os clientes já chegam querendo fazer isso para preservar a saúde de todos, sabe? Então, se todo mundo fizer... Então, assim, é legal, porque quebrou até um paradigma que eu tinha na cabeça. As pessoas não vão querer usar máscara, porque no começo da pandemia foi assim, no posto as pessoas não queriam usar, no mercado algumas pessoas não queriam usar, né? Mas agora, que eu estou aqui em Riviera, vou ao mercado, já tem uma quantidade de pessoas aí no mercado. As pessoas respeitando o isolamento, né? Mais Rafa, toda vez que eu vou no mercado, eu fingi que eu dou uns espirros, velho, perto da fila. Mano, as pessoas de costas, faz isso, mas zoando, né? Aí as pessoas de costas, assim, aí eu chego atrás da fila, não, só que eu tô de máscara. Quando eu mando o latinha assim, nem espirrei. Acabou, quando eu mando o latinha, já olhando pra trás, todo mundo olha, começa a... sabe quando tinha aquela coisa de espalhar rodinha, só que era com peido? Agora tá com espirro, velho. Então, as pessoas respeitando pra caralho isso daí. Eu falei, puta, que legal, né, cara? Então, você vê que é uma consciência, pelo menos da única pessoa, né, que me contou
que me contou Sim. sobre isso. Na academia na cidade que minha mãe mora, né, que é Betim, que fica pertinho de Belo Horizonte aqui, lá em Betim Betim abriu as academias, Belzonte não abriu ainda não. Belzonte não abriu ainda não. E lá, a academia que eu dou personal lá em Betim, meu amigo falou que a academia está funcionando bonitinho. Ele pegou toda a sala de ginástica, que era de aulas coletivas, usou metade dela para colocar esteira, porque teve que espaçar mais os equipamentos. Ele falou que tá todo mundo respeitando, tudo certinho, tudo no capricho. Então, eu imagino que o pessoal conseguiu conscientizar, né? Acho que demorou para perceber que a merda era grande, né? É quando o pessoal parece que tá percebendo que o buraco é mais embaixo, né? Ô Rafa, faço uma pergunta. Se você tá fazendo live com alguém, e esse pro professor, e ele tiver com catota no nariz, você avisa ele ou não avisa? O que você faz? Não aviso não. Aviso não. Não avisa? Não aviso. Que traíra, velho. Nem fudendo. Não, que eu deixei você inteiro com a live aí com... Tinha um negócio aqui? Não, tô brincando. É só pra saber, porque se for na dúvida aqui, numa live, se a gente falava ou não falava a pessoa. Não. Na comunicação. Eu falei, eu costumo falar. Nem com o jeito de falar, ó, tá com... Não, se for amigo, eu não aviso nem fudendo. Eu não aviso nem fudendo. Porra, velho, que traíra da porra. Ainda manda no WhatsApp, pô, galera, olha aí, velho, olha o cara. Tira uma foto e ainda manda. Dá um print aí. Mas Mas por que a pergunta? Um abraço pro pergunta? pessoal que tá aqui, ó. Deixa eu mandar aqui. O André Rimoli, parceiraço, Aí, ó. fez pós comigo. Nossa, fez umas viagens loucas, André. O Sandro fez a certificação em coach. Keilin, ok. Mandar um coraçãozinho, né? Quem mais tá aqui? Pô, só tem seus seguidores. Fala pra galera me seguir pra ganhar os seguidores aí. Eu tô com 24 agora. Tô com 24 seguidores. Segue o Denis, gente. Me dá uma força aí. Isso. Ele é gente boa, pessoal. E vou começar a fazer agora um monte de bebe. Viciei na live, na live. É agora bom vou esse fazer negócio, vídeo. Né? Vou fazer vídeo agora. Vou começar a fazer emagrecimento. Vou falar umas besteiras. Isso. Ô, mano. Preciso se pirulitar. Eu tenho que dar minha aula da faculdade. Infelizmente. Você acredita nessa? Puta, cara. Alguém tem que trabalhar nessa vida, né, mano? É isso aí. Eu vou treinar. Vai treinar fiz mesmo? cardio. Fiz cardio de manhã, agora eu vou fazer... Como é que tá a sua rotina hoje aí, agora aí, mano? Não agora... Puta, eu comprei faz 2 semanas, nem 2. Uma semana anilha, barra olímpica, peso e tal. É mesmo? Trouxe pra cá, aí tô treinando bem pra caramba. Antes tava fazendo só cardio. Fazendo só cardio. Aí, putz, embora seja na praia, o cardio na praia é incomparável pra mim, né? Pelo menos do que fazer numa esteira. Uma aula assim. Agora aqui uma delícia correr, fazer HIIT, contínuo, vai tudo aqui. Outra parada. Fiz muito mais cardio que eu não tava fazendo. Mas agora eu voltei para preparação física do futevôlei, comecei e voltei pro treino de força, né? Agora com uma barra olímpica e peso, né? Você faz Acabou, tudo, velho. Faz tudo. Dá pra Show de bola. Fechado, Mano, meu irmão? Quero te agradecer de verdade, viu? De coração. Muito obrigado por aceitar o convite. E eu que agradeço. Mais uma vez, mano, sempre um aprendizado imenso com você. Você é monstro. Obrigado mesmo, viu? Pessoal que tá aqui. Meu velho. Valeu, pessoal que tá aqui. Também. Muito obrigado por assistir a gente. Espero que tenhamos conseguido contribuir de alguma forma com vocês. E eu aprendi demais, mano. Mais uma vez, show de bola. Para finalizar, a Paty tá lembrando aqui a hora do print, mano. Ah, boa. Vou mandar coração aqui, ó. Valeu, irmão. Obrigado, valeu, viu? Obrigado velho, mesmo. Junto. Fica com Deus. Valeu, tamo junto. Um abraço. Tamo junto, valeu. Temos que beber mais.